Márcia. Boa noite. Em alguns minutos vamos começar. Por favor, verifiquem se a imagem e o som está funcionando, por favor. Mara Pires, Fabiano Wilbert, Simone, som ok, obrigado. Simone Stark. Boa noite aí a todos. Adriana Prandino, Sandra de Fátima, boa noite. Ana Cristina, boa noite. Mais alguns minutinhos a gente começa. Muito obrigado, tudo funcionando. Obrigado aí pela presença, quem está chegando. Obrigado aí pelo convite do Grupo da Fraternidade Oswaldo Cruz. Tem um gatinho aqui que me acompanha, se ouvir um miado aí, é ela, tá? Já tá aqui colada comigo. Mais 3 minutinhos. A porta ainda está aberta para o pessoal chegar. Domingo. Falando aqui do bairro Mozela. Hoje, se fosse um dia normal, estaria lá 10 horas da manhã, no grupo da Fraternidade, falando ao vivo para vocês, né? O bom é que mais pessoas podem se conectar aí para ouvir a palestra. Nosso tema de hoje é o corpo espiritual. É um tema interessante. Vamos tentar abordar ele de uma maneira compreensível, né? Que a terminologia espírita às vezes é complicada. Boa noite, Yara. Tudo bom? Então a gente tem que tentar simplificar ao máximo, né? Tem pessoas não espíritas que também vêm acompanhar aí com a gente. Tudo bom, Yara? É isso aí. Obrigado aí da sua presença. Mais uns segundinhos e a gente começa. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luizinho, meu amigo. Obrigado pelo convite. Tamo junto de novo. Bom, são 8 horas da noite. Vamos começar o nosso trabalho da noite, né? Olhei aqui uma pequena página
Depois nós vamos fazer a prece. Recomendo que quem quiser colocar um copo com água, pode colocar, porque os bons espíritos vão frutificar. E a nossa prece final, né? Na nossa prece final, vamos invocar a Deus aí para que na nossa residência possamos receber aquele passe, né? Que a gente está acostumado no centro espírita, tanto para quem estiver ouvindo na residência. Boa noite, Denise, boa noite, Rizelma, para quem estiver aí em outros cômodos da nossa casa, né, encarnados ou desencarnados, também possam receber. Então vamos à nossa página inicial. O tema da noite é o corpo espiritual. E a nossa página inicial ela foi escrita pelo apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, que diz o seguinte: é semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, porém ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, contudo ressuscita um corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Vamos à nossa prece inicial. Bom Deus, Jesus, nosso irmão, mentores do grupo da Fraternidade Oswaldo Cruz, que possamos nesse instante envolvermos todos os irmãos que estão aqui conectados, aqueles que vão chegar, seus lares, seus familiares encarnados e desencarnados. Envolver também, Senhor, os nossos bairros, para que possamos todos juntos nessa noite recebermos um pouco mais de ensinamento da doutrina espírita e recebermos também, Senhor, aquelas vibrações que irão acalmar nosso espírito, nosso coração e a nossa mente, para que possamos levar as provas do dia a dia com mais força e coragem. Em nome de Jesus, em nome de Deus, abrimos a nossa reunião, que assim seja. Bom, pessoal, então nessa primeira página do Paulo Apóstolo, ele praticamente resume, boa noite Marquinhos, ele resume nesse pequeno trecho da sua carta aos Coríntios, tanto científica como filosoficamente, a existência humana, a existência do corpo espiritual. E precisou de alguns séculos, né, para que viesse novamente esse assunto ser trazido em profundidade através da doutrina espírita. Para entendermos um pouco do corpo espiritual, nós temos, boa noite Célia, temos que entender um pouco do nosso corpo físico. O planeta Terra é um dos planetas no meio dessa imensidão que é o nosso universo, de mundos incontáveis. E para viver aqui no planeta Terra, nós recebemos um corpo físico, boa noite Dulce, recebemos um corpo de carne que é regulado para viver aqui no nosso mundo, com a dimensão que ele tem, com a pressão atmosférica que ele tem, né? Com a temperatura tão diversificada que existe no nosso mundo. Então nós recebemos esse corpo. Para a gente ter uma ideia, a nossa visão ela só capta uma pequena parte da luz visível irradiada pelo Sol, pelas estrelas, pelo nosso próprio corpo. A nossa visão, boa noite, Ani, ela está regulada, boa noite, Odete, ela está regulada para viver dentro de uma pequena faixa que o nosso mundo
está ali foi constituído por Deus para existir. Vou mostrar um pequeno cartaz para a gente ter uma ideia. As letras estão invertidas, mas isso aí não é problema, né? Então vocês estão vendo aqui nesse cartaz, toda essa faixa escura são os vários tipos de vibrações que existem. Aqui está o olho humano e vocês veem essa faixa enorme. São todas as vibrações que existem no nosso mundo. Só que o nosso olho humano ele está regulado para perceber somente essa pequenina faixa aqui. Toda essa outra faixa existente, para baixo e para cima, o nosso olho humano não é capaz de observar. Nesse reino de vibrações, né, porque tudo no mundo é vibração, principalmente que o nosso olho consegue perceber, tudo é vibração. As faixas, né, que nós percebemos se chama luz visível. O homem só vê dentro dessa faixa. É uma combinação de 7 cores e dentro dessa combinação, além dela, antes dessa combinação e depois, o homem não consegue perceber nada. Além da percepção nas faixas mais altas, né, estão as ondas de rádio, o micro-ondas, o infravermelho, e aquém o ultravioleta, o raio-x e os raios gama. Os cientistas na Terra já conseguiram construir aparelhos para perceberem, né, para visualizarem as ondas de rádio, as micro-ondas, o infravermelho, o ultravioleta, o raio-x, raio gama. Criou aparelhagem para que a gente possa ter a visão noturna, né? Visualizar o calor mesmo na escuridão total. Conseguiu construir aparelhos para perceber as ondas invisíveis que vêm das estrelas, né, através do radiotelescópio. Então nós vamos ver que, apesar da gente viver nesse mundo, dentro dessa pequena faixa que eu por exemplo, já estou prejudicado, eu já não percebo tudo, já uso óculos, né? E você que usa também já sabe como é, né? Então, o ser humano ele está regulado para viver dentro dessa faixa estreita de existência. Mas a ciência já desvenda para a gente que, além do que a gente vê para cá e para lá, existe um mundo infinito de vibrações que o ser humano não percebe. Indo mais adiante, nós vamos mostrar um segundo cartaz que tem a ver com o som. Da mesma maneira, aqui tem uns bichinhos aqui para tornar mais interessante, que o olho humano só percebe dentro daquela faixa. Aqui está a faixa de sons. O ser humano só percebe essa pequena faixa laranja dentro na sonoridade, tá? São as frequências em hertz, como é medido o som. O ser humano só percebe o som dentro dessa faixa. Animais como o elefante e a topeira percebem os infrassons. Animais como gato, cachorro, golfinho, morcego percebem os ultrassons. Então vocês veem que mesmo alguns animais têm uma capacidade de perceber os sons muito além do que o ouvido humano pode perceber. O ser humano vive dentro dessa faixa sonora limitada. Já existe aparelhagem que consegue perceber os infrassons e os ultrassons. O ultrassom é até utilizado para diagnóstico clínico, não é? Uma mulher fica grávida, o ultrassom é utilizado, raio-x. O ser humano, então, que agora alcança essa maturidade espiritual e científica, está fadado dentro de pouco tempo, através de aparelhagens como essas que percebem todas essas faixas que
o nosso corpo está regulado para perceber, está fadado em pouco tempo descobrir uma aparelhagem que vai visualizar, que vai ouvir o mundo espiritual. Isso aí, minha gente, é uma coisa inevitável. Ainda dentro dos materiais que compõem o nosso mundo, nós vamos ver aí a escala periódica dos elementos químicos. No nosso planeta, nós só conhecemos 118 elementos químicos, sendo eles 92 criados pela natureza e 26 elementos, o bom da gente ver aqui que a colinha fica do nosso lado, e 26 elementos artificiais. Tudo que a gente conhece no mundo é composto por esses 118 elementos, né? Mas antes do primeiro elemento, que é o hidrogênio, e do último, que é o urânio, existe também, nessa faixa limitada de elementos antes do hidrogênio e depois do urânio, que não é conhecido aqui pela Terra, pela faixa que a gente habita, né? Então, por que eu estou fazendo essa introdução? Porque, minha gente, o mundo espiritual ele está justamente localizado fora dessas faixas da percepção do nosso corpo material. A doutrina espírita, ela nos ensina uma trindade, né? Se fosse a religião católica protestante, seria Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a trindade espírita é diferente. Boa noite aí, Marquinho, Maria de Fátima. Desculpa aí se eu esqueci alguém, tá? A trindade espírita é Deus, Espírito e Matéria. Se nós excluirmos dessa trindade aí Deus, que está acima de tudo, vão sobrar duas coisas, Espírito e Matéria. Então, espírito é a parte inteligente. E tudo que não é espírito, que não pensa, né? que não é matéria. Então, no mundo espiritual, os elementos que compõem o mundo espiritual, nós também podemos considerar, dentro da concepção de Allan Kardec, como matéria. Tá? Então, de que é feito o mundo espiritual? O mundo espiritual é feito de matéria. Mas que matéria? Uma matéria quintessenciada dentro da linguagem de Allan Kardec para a época em que ele vivia. Se nós formos trazer hoje para o século XXI, nós vamos ver que essa nomenclatura de Allan Kardec já está sendo substituída pela palavra energia, né? Tudo é feito, tudo que não é espírito é energia, nas suas diversas faixas de vibração. Aí nós vamos pegar o som, o elemento químico, tudo é energia que vibra numa faixa diferente que compõe todas as coisas. O espírita, ele tem a certeza que existe a vida antes da gente nascer no corpo espiritual, e de que a vida continua após a morte do corpo espiritual. E de acordo com o que o apóstolo Paulo falou, que eu li aqui na página inicial, né, o espírito ainda tem um corpo. E esse corpo, apesar dele já ser conhecido muito antes da doutrina espírita, né, com outros nomes, por exemplo, Eidolon, corpo sidéreo, corpo astral e, na definição de Paulo, corpo espiritual, Allan Kardec deu, né, dentro da nomenclatura espírita, ao nome desse corpo, o corpo do espírito, quando ele chega no mundo espiritual, o nome de perispírito. Então é esse nome que o espírita vai utilizar para o corpo espiritual, perispírito. O perispírito é justamente constituído por essa matéria que está fora da escala de percepção da Terra. Por isso é que, pela ideia, pelo raciocínio, pelo pensamento científico, nós já admitimos a existência desses elementos que compõem o mundo espiritual.
mas ainda não temos a comprovação 100% científica, porque o homem ainda não tem aparelhagem para detectar. O mesmo aconteceu quando foi criado o microscópio. Os médicos já sabiam que existia uma causa invisível para várias doenças, para vários problemas de saúde, só que eles não conseguiam detectar, até que um dia alguém inventou o microscópio e foi possível visualizar organismos tão pequeninos, invisíveis ao olho humano, como existe o vírus aqui hoje, que causavam as doenças. Mas se dissesse para alguém, antes da descoberta do microscópio, que a doença era causada por um elemento invisível, ninguém ia acreditar, a pessoa era desacreditada. Mas hoje, né, com a evolução, com o pensamento científico, essa possibilidade existe. Só ainda não existe aparelhagem, que nós vamos ver um outro tipo de aparelhagem que já existe para detectar esse mundo espiritual. Esse corpo espiritual que Allan Kardec designou como sendo perispírito, ele é a matriz para montar o nosso corpo material. Ele é o molde para a montagem do nosso corpo espiritual. Então, toda pessoa, todo ser humano tem um perispírito. É ele que vai moldar você como você é. E quando você desencarna, quando o corpo material morre, esse perispírito, esse corpo espiritual, mantém a forma da sua última existência. Tá? Então, se eu quiser imediatamente após a minha morte reconhecer alguém, eu vou reconhecer facilmente, porque o perispírito vai manter, assim que o sujeito passa para o mundo espiritual, a forma que ele tinha da sua última existência, do seu último corpo. O perispírito é feito, nosso corpo espiritual é feito justamente dessa matéria sutil e invisível. Mas, da mesma maneira que nós conseguimos detectar determinadas fontes de energia, por exemplo, vamos dizer que um raio de sol, né, entra pela nossa janela. Eu não vi ali a poeira que entrava pela minha janela, mas quando entra o raio de sol e eu observo a poeira, eu observo o raio de sol, eu vejo a poeira ali no raio de sol. A mesma coisa acontece com o perispírito. Existem determinados elementos que vão ter sobre o perispírito o mesmo efeito desse raio de sol sobre a poeira. Em determinadas condições, o perispírito se faz visível. E algumas pessoas têm determinadas faculdades que conseguem perceber, além dessa faixa visual que o ser humano comum percebe, consegue perceber, além da visão, conseguem ver o corpo espiritual. As pessoas que têm essa faculdade, né, Allan Kardec os chamou a eles de médiums. Né, são as pessoas que têm, né, a capacidade de ver. Então, o médium, ele é testemunha ocular da existência do mundo espiritual. Então, as pessoas, né, pessoas de idoneidade, pessoas de idade, crianças inocentes, várias pessoas através da história, antes da existência da doutrina espírita, relataram a existência desse mundo. Né? São testemunhos vivos da existência. Mas por que eu não vejo? Eu gostaria de ver os espíritos. Só vai ver a pessoa que é dotada dessa faculdade, que um dia, pela evolução, pelo desabrochar da capacidade dos nossos sentidos, pela ampliação deles através da nossa evolução,
todos nós vamos perceber e ver o mundo espiritual. Boa noite, Valesca. Bom, o perispírito, esse corpo espiritual, ele se liga ao ser humano, ele se liga à matéria no momento da concepção. O homem e a mulher, cada um doa sua célula, e quando há fusão dessa célula, o espírito ele é atraído para essa célula reprodutiva, e o seu perispírito, seu corpo espiritual, que é o molde, ele começa, assim que se liga aos gametas masculino e feminino depois de fundidos, ele desencadeia a multiplicação celular, e é como se, vamos imaginar, é como se ele fosse chamando para si, né? Vamos imaginar uma forma já montada, e ele fosse chamando para si magneticamente, multiplicando todas as células para revesti-lo. Então, o perispírito, esse corpo espiritual, a partir da união com o óvulo fecundado, ele serve de molde e desencadeia a multiplicação para formar o corpo material. Essa multiplicação, esse crescimento, se dá durante os 9 meses até que nós nascemos no mundo material. Então, todos os sentidos de espírito que nós tínhamos, que era uma percepção muito maior do que a percepção física que nós temos, ela se vê reduzida, e o homem ele fica retido no corpo de carne. Esse processo, segundo os espíritos, de ligação com o corpo, vai se dar desde a fusão dos gametas até os 7 anos de idade, que é quando se completa a reencarnação. Daí em diante, o perispírito continua moldando o nosso corpo físico, porque a reencarnação se completa aos 7, mas o corpo físico ainda não está maduro. O amadurecimento do corpo físico vai sendo feito pelo perispírito, ele vai continuando o seu trabalho de moldar o corpo, até que o homem, lá pelos seus de 21 a 25 anos, tem o seu corpo físico finalmente moldado à feição daquilo que ele determinou antes de renascer, moldado por esse seu corpo espiritual. Durante a vida, né, o nosso espírito ele não fica confinado no nosso corpo físico. O espírito ele não dorme. O corpo físico ele precisa de repouso, como qualquer instrumento mecânico, né, que precisa de um determinado tempo ele ser desligado, como um chuveiro elétrico, né? Se eu deixar o chuveiro elétrico ligado direto, queima a resistência. Se eu deixar o ferro elétrico ligado durante muito tempo, vai queimar a resistência. Se eu deixar o motor de um carro ligado durante um tempo direto, vai superaquecer. Boa noite, Mauro. Bem-vindo, obrigado aí pela sua presença. Da mesma coisa, o corpo físico, ele tem um limite de funcionamento, ele precisa do sono para se auto-reparar, é um outro mecanismo que nós temos. Nesse momento em que o corpo descansa, o espírito aproveita para voltar ao mundo real, que é o mundo espiritual. O seu perispírito se desprende do corpo físico enquanto ele repousa, e ele vai ter no mundo espiritual, aonde, né, segundo Allan Kardec, nós vamos encontrar às vezes obras que nós desenvolvemos no mundo espiritual prontas após a morte, que nós fazemos isso todos os dias. O próprio apóstolo Paulo, né, Paulo era muito sábio, né? Boa noite, Simone. Ele mesmo dizia: morremos todos os dias, com referência ao sono. Morremos e renascemos no dia seguinte, quando o corpo acorda. Então, o perispírito ele volta ao mundo espiritual para continuar, não é,
nas horas que está lá os seus afazeres. Deixamos aquele mundo, estamos aqui temporariamente, voltamos com o corpo espiritual para esse mundo. Durante o corpo espiritual, ele se liga ao nosso corpo físico. Também não era novidade para as doutrinas anteriores ao Espiritismo, mas o Espiritismo veio comprovar isso. Ele se liga ao nosso corpo físico por 7 pontos distintos. E esses pontos são como pequenos turbilhões, né, que os hindus chamaram de rosas, de flores, que ficam em pontos chaves do nosso organismo. E eles regulam a nossa existência física. Aqui na Terra, o nosso corpo de carne, ele precisa se abastecer diariamente para que ele não morra. E o perispírito, sendo um corpo material, ele precisa retirar essa energia que é introduzida no seu corpo material. Nós comemos o alimento, retiramos dele a vitalidade, passamos através do nosso sistema digestivo para o sangue, e do sangue ele abastece o nosso perispírito e mantém também, da mesma maneira que mantém o corpo físico vivo, mantém o nosso perispírito vitalizado. Se nós adquirimos uma doença e pudéssemos ver o nosso perispírito, boa noite, Sônia, e pudéssemos ver o nosso perispírito, nós veríamos que aquele órgão, vamos botar o fígado doente, esse centro de força ligado ao corpo, a esse órgão físico, ele estaria também aparecendo, se nós tivéssemos uma chapa espiritual, aparecendo com uma forma escura, com falta de vitalidade em torno desse órgão. Então, quanto mais nós evoluímos, nós aprendemos através de uma boa alimentação, mas através de uma boa conduta, absorver também do mundo espiritual fluidos que vão ajudar o nosso perispírito. Por isso que muitos de nós, quando deixamos de frequentar aí a casa espírita, parece que nós sentimos assim o nosso corpo definhar, nós sentimos uma certa fraqueza. Porque quando nós entramos em contato com pessoas que nos são afins, com os nossos amigos, com a casa espírita, da mesma maneira que o corpo se alimenta de feijão, arroz, carne, açúcar, nós também nos alimentamos no centro espírita de vibrações que vão compensar o nosso corpo espiritual. Por isso nós sentimos tanto falta, às vezes, de ver as pessoas, de frequentar o centro espírita, de fazer certas atividades em comum, porque uma pessoa nutre a outra com suas vibrações, né? A gente sente falta dessa troca de vibrações. O perispírito, o corpo espiritual, também é a chave, nós temos que entender bem, é a chave para o bom entendimento. Boa noite, Luiz. É a chave para o bom entendimento da mediunidade. Vamos imaginar aí esse vórtice ligado aqui que sai aqui do topo da minha cabeça, o chakra coronário. Ele parece um turbilhão, como quando a gente faz o movimento com o dedo assim no tanque ou na pia, né? Aquele turbilhão que sai no ralo, é como se fosse o chakra aqui no alto da nossa cabeça. Então ele parece uma entrada, um plug, aonde um espírito numa comunicação se pluga ali naquele chakra e aí se dá a comunicação mediúnica. A comunicação mediúnica só é possível por quê? Porque o meu perispírito é capaz de se conectar com o perispírito de um desencarnado e ele pode então ter o meu corpo emprestado, ele vai utilizar o meu corpo, que é apenas um aparelho que nós utilizamos, se desgasta e acaba, ele vai assumir o controle desse meu aparelho físico e vai utilizar minha garganta para falar. Ele vai utilizar, se não utilizar direto a garganta, ele vai utilizar a minha mente para transmitir a minha mente. Eu vou falar, eu vou transmitir a mensagem. Ele vai utilizar
o meu braço diretamente controlando, ou vai utilizar a minha mente para que eu, recebendo na minha mente, escreva com a minha própria mão a mensagem mediúnica. Quando o ser humano aprender, quando a mediunidade se tornar, né, algo patente ao alcance de todos, e que o homem aprender a se plugar com o mundo espiritual, hoje eu estou plugado a vocês através de um aparelho, né? Que, no meu caso aqui é um celular. Boa noite, Lucília. Boa noite, Zé Carlos. Hoje eu estou plugado a vocês com um aparelho celular, né? Através de uma tecnologia. Mas amanhã, minha gente, eu vou me plugar, nós vamos nos plugar com o mundo espiritual. E nós vamos receber notícias de lá, contatos de lá, da mesma maneira que nós estamos recebendo aqui esse contato através de um aparelho celular. Vai se tornar algo comum o contato com o mundo espiritual quando nós atingirmos uma maturidade espiritual à altura de ser permitido isso. Porque a maioria das pessoas hoje, pessoal, elas procuram contato com o mundo espiritual, né, para resolver seus problemas de saúde, para resolver problema de casamento, compra e venda de imóvel, para receber mensagens consoladoras, né? Então, quando nós... Tudo isso tem a razão de ser. A gente tem que respeitar mesmo as pessoas que buscam a mediunidade por esses motivos. Mas quando o homem atingir um grau de nobreza maior, de saber utilizar a aparelhagem que é apresentada para ele, vai ser muito mais fácil entrar em contato com o mundo espiritual. Então esse contato se dá de perispírito do ser encarnado para o perispírito do ser que está no mundo espiritual. Por isso é que muitas pessoas que já aprenderam, que têm o dom da mediunidade, que é um dom físico, já aprenderam a entrar em contato com o mundo espiritual. E não é só na doutrina espírita. Nas diversas religiões nós vemos esse contato com o mundo espiritual, cada um chamando os espíritos de acordo com a nomenclatura da sua religião, mas a mesma coisa que acontece no centro espírita, num grau diferente, acontece nas outras religiões. O perispírito, no momento em que o perispírito ele molda totalmente o nosso corpo, né? Isso a gente, em via de regra, né? Porque existem exceções, do momento em que o perispírito chega, existe aquele o auge da nossa vida, né? E vamos botar ali dos 25 até os 45 anos. Quem tem 45 anos aí pode ficar contente, até quem está dentro dessa faixa. Depois dos 45, a gente começa a notar uma certa deterioração no nosso corpo físico. Então, o que acontece, né? Um machucado demora mais a cicatrizar. O peso que eu levantava antigamente, pegava um botijão de gás, já não consigo fazer. Os cabelos começam a clarear, os dentes começam a enfraquecer, a visão, que no meu caso isso vai variar da genética de cada um, de família para família, outros são problemas de coração, rim, de problemas motores. Então começa o homem a entrar no processo, né? Ele chegou àquele processo máximo, mais ou menos nessa idade, isso varia de pessoa para pessoa, começa a haver um decaimento, começa o processo, o perispírito começa a já querer voltar, que é o nosso mundo normal. O perispírito começa já buscar o mundo espiritual. Nós já começamos a cumprir a maior parte das nossas tarefas aqui na Terra. O nosso corpo começa a se deteriorar, né? Então o perispírito, ele já começa o desligamento dele, é uma coisa natural. O fenômeno da morte é uma coisa normal, faz parte de viver, partir aqui da Terra. O espírito não chama de morte, ele chama desencarnação. Já começa esse processo de desligamento. As células já não têm tanta vitalidade igual a gente tinha, né? A gente começa, né, Odete?
começa a tomar um monte de remédio, uma lista enorme de remédio, né, para conseguir manter o corpo físico. Tem que manter uma alimentação mais regrada. Enquanto é jovem, a gente aguenta comer de tudo, beber de tudo. Depois tudo começa a tem que ter um regramento. Então o perispírito ele já começa o desligamento, né, que deveria ser natural até a gente chegar a uma idade avançada e se desligar naturalmente. Então o perispírito, né, ele entra nesse processo até que ele chega ao processo de morte natural do corpo pela falência dos órgãos. Mas isso não acontece com todo mundo, né? Não acontece. Tem o suicida. O suicida, o perispírito, né? Até o Luiz Guilherme, outro dia no estudo que nós estávamos participando, né? Ele compara a ligação ali com velcro, né? Mas dependendo da vida que a gente leva, o perispírito, ao invés de ser um velcro que a gente vai fazer uma forcinha, mas vai separar, ele pode ser um esparadrapo colado numa ferida. Já tentaram tirar o esparadrapo colado numa ferida? Além de doer, vai arrancar a casca. Se tiver na região do corpo de pelo, vai doer. Quem faz depilação aí, né? As senhoras, né? Sabe como isso aí é complicado. Então o perispírito, ele tem que sofrer, através do tempo de vida, um desligamento gradual. Se isso não acontecer, minha gente, se eu forçar a morte através de suicídio, direto, né, que é dar um tiro na cabeça, se enforcar, se jogar do alto de um prédio, eu vou sofrer muito. Se eu me suicidar de maneira indireta, através da bebida, através do uso do tóxico, através de uma superalimentação ou de uma falta de alimentação voluntária, né, a bulimia, esse desligamento vai ser doloroso. Ele vai trazer dor e sofrimento para o espírito. Então nós temos que tentar viver uma vida normal para que a gente tenha uma desencarnação tranquila, ter esse desligamento tranquilo. Se a gente forçar, principalmente suicida, e o suicida tem que saber disso, né, é sempre muito doloroso, porque o perispírito, né, ele vai se tornar tão denso que ele vai parecer um corpo de carne. E o ser humano vai levar aqui da Terra, né, todos os seus hábitos. As pessoas às vezes perguntam para a gente: Arnaldo, o que a gente sente assim que morre? Né? Bom, eu falo sempre assim, quando chegar 24 horas depois da sua morte, se você estiver acordado, né, meio-dia, você vai sentir fome. Lá pelas 3 horas da tarde, se você não vai conseguir se alimentar, porque lá do outro lado, né, você não vai achar o feijão com arroz aqui. Depois eu vou explicar isso melhor. Lá do outro lado, lá para as 6 horas da tarde, que é a hora do jantar, a sua fome vai dobrar. E você vai morrer de sede, porque você não vai achar água. Então, os primeiros sintomas físicos após a morte é você sentir fome, sentir sede, sentir frio. Tamanha ligação que nós temos com o corpo material, a maioria passa por isso. Passa por isso. Por isso é bom a gente, boa noite, Nélia, a gente se inteirar como é a vida no plano espiritual, né? Humberto de Campos já fala da preparação para a morte. A gente já tem que ir se desligando das coisas aqui. Por exemplo, eu tenho pessoas idosas em casa, né? Não na minha casa, mas minha mãe, minha sogra moram perto. A gente já nota que o idoso ele já come menos, ele já não liga. Se você não lembrar, é igual criança, você tem que lembrar para beber água, porque já são pessoas que estão se desprendendo das coisas aqui do nosso mundo. Essa devia ser a nossa morte. Mas a gente já tem que se preparar com esses hábitos desde já, para que após a nossa passagem a gente não sinta essas necessidades, né? No livro de André Luiz, ele diz 8 anos no mundo espiritual. A fome, a sede, o frio, a dor, aquilo perseguia, né? A ferida que ele tinha na região intestinal, pela morte que ele teve pela sífilis, aquilo atormentou durante 8 anos que ele deveria estar
aqui ligado ao corpo físico na Terra. Então, se a gente não quer ter esse sofrimento no mundo espiritual, a gente já tem que cuidar desde já. Esses centros de força, né, nós temos a vida, vamos falar sobre o perispírito no mundo espiritual. Aqui na Terra, esses 7 centros de força que nós temos, que não cabe a gente detalhar agora, eles funcionam aqui na Terra. Mas quando nós chegamos no mundo espiritual, 2 centros de força, o gástrico e o genésico, que é responsável pela alimentação e pela reprodução, no mundo espiritual, eles como que quase se fecham, porque essas necessidades do espírito que se adapta lá, né, o espírito aprende a retirar a vitalidade necessária do convívio dos seus pares, ou então ele retira diretamente da própria natureza. Então, os espíritos que alcançaram determinado grau de evolução, esses chakras minimizam a sua utilidade, são minimizados ao máximo a sua utilidade no mundo espiritual, porque lá não tem a lei de reprodução, só funciona aqui na Terra, não funciona no mundo espiritual, e a alimentação pesada que nós comemos aqui na Terra não existe no mundo espiritual, porque a natureza da alimentação lá é muito diferente do nosso mundo. Então, no mundo espiritual, esses 2 centros de força que são muito fortes aqui na Terra, né? Quando a gente acabar aqui, a maioria de nós vão fazer um lanchinho antes de dormir, né? No mundo espiritual, essa necessidade se reduz, né? Se reduz. No mundo espiritual, nós ainda temos mais uma vantagem. Lá na época de Allan Kardec, Allan Kardec já tinha essa noção, mas essa noção de corpo mental, ela se propagou mais com o espírito André Luiz. No mundo espiritual, o perispírito ainda é matéria, minha gente. Ainda é matéria. Ele se cansa, ele se desgasta, ele tem necessidade de reposição de vitalidade. Para os espíritos que ainda estão num grau, vamos dizer, igual ao meu, ainda é necessário algum tipo de alimentação, aquelas sopinhas que o André Luiz comia, né? Ainda tem essas necessidades, né? Então, o corpo mental é ele que comanda o perispírito. Para a gente ter uma ideia disso, o André Luiz, ele dormia no mundo espiritual. E o seu corpo mental, que leva uma parte mais sutil do perispírito, ia visitar a sua mãe. Da mesma maneira, Emmanuel, né, quando visitava a Lívia, aquela que era sua amada em várias existências, ele precisava fazer um tratamento de fluídico, magnético, para se livrar das vibrações pesadas do nosso lar, para ir visitar a Lívia nas esferas superiores, né? Então, o corpo mental é esse corpo que ainda está ligado ao nosso perispírito e que consegue fazer voos maiores no plano espiritual, até que um dia nós vamos eliminar o corpo físico através da evolução, vamos eliminar o perispírito, vamos ter esse corpo mental muito mais sutil e vamos ser incompatíveis com a vida aqui na Terra, porque na hora que a gente alça uma evolução maior, nos tornamos incompatíveis de reencarnar aqui para reencarnarmos em mundos superiores. Outra propriedade importante do corpo espiritual é a luminosidade, né? Na mocidade do Grupo Espírita dos Humildes, que funciona aos domingos às 10 horas, a gente tem feito reunião online. Quem tiver seus filhos aí e depois quiser indicar, tem a Josi, tem eu aqui, tem eu aqui, o Arnaldo, vocês podem encaminhar. A gente está estudando o livro Voltei, né? Lá no livro Voltei, o Frederico Figner, irmão Jacó, que era uma pessoa muito conhecida nos meios espíritas ali dos anos de 1900 até 1930, 1940. Ele era uma pessoa, diretor da Federação Espírita Brasileira, um espírita ativo, mas quando chegou no mundo espiritual,
que ele reencontrou seus amigos, todo mundo tinha o seu corpo espiritual iluminado e ele não. E aquilo constrangia muito, né? Aquilo constrangia muito o Frederico Figner, né? É a mesma coisa quando a gente vai na escola, é um aluno que veio de outra escola, chega lá todo mundo de uniforme e você ainda não tem uniforme na escola. Todo mundo ficou olhando para você, né? Então é mais ou menos o que o Frederico Figner ficava acanhado porque todo mundo tinha luz e ele não. Então, da mesma maneira, o perispírito ele emite uma certa luminosidade. Isso varia, minha gente, do negro mais escuro até a forma de luz mais luminosa. Isso aí, Anny, o livro Voltei, né? É um livro que é bom a gente ler de vez em quando, ele traz informações importantíssimas. Então ele traz até uma luz cegante, né? Quando Jesus teve a sua transfiguração no Monte Tabor, o seu corpo espiritual verdadeiro, a luminosidade foi tão intensa que os apóstolos não conseguiam fitar o corpo de Jesus, tamanha a sua forma real. Se nós pudéssemos, um dia Jesus disse que voltará sob as nuvens, né? Que todos na terra vão poder vê-lo. Quando a gente vê Jesus pela primeira vez, já acha que é uma estrela, tamanha luminosidade que pode abarcar o nosso planeta inteiro. Então cada um de nós tem essa luminosidade. O irmão Jacó, ele ficava envergonhado porque ele ainda estava escuro, ele ainda estava em fase de adaptação no mundo espiritual. E ele pede então, faz uma viagem até os Estados Unidos com a sua filha Marta, e lá ele pede para encontrar um amigo. Ele foi contemporâneo de Thomas Edison, né? E Thomas Edison saía das esferas superiores para visitar a Terra durante 15 minutos e ele encontrou o Frederico Figner. E o Frederico Figner, indagando a ele sobre as descobertas, se ele voltaria à Terra, ele disse que voltaria à Terra assim que tivesse condição. No momento oportuno, ele voltaria à Terra para trazer novas descobertas, né? E o Frederico Figner, uma coisa assim tão importante quanto a luz elétrica, ele Frederico, isso eu ainda não posso dizer, mas a luz verdadeira que cada um tem que acender tem que ser no próprio íntimo e não a luz elétrica, né? E o Frederico Figner ficou lá pensativo, né? Thomas Edison foi embora e ele muito obscuro, né? Nenhuma luz própria ele conseguia emitir, quanto mais essa luminosidade que o Thomas Edison, que era o seu amigo e o reencontrou na espiritualidade, citou para ele. Então cada um de nós, quando chegarmos no mundo espiritual, vai ter sua luminosidade própria, né? Às vezes o sujeito é um alto funcionário, né? Tem empregados lá a sua ordem, que ele manda para lá, manda para cá, como centurião no Evangelho. E quando ele chega lá, ele vai olhar assim, nossa, que clarão é esse que veio me receber aqui? Era o seu funcionário mais humilde, e ele com aquela luz obscura, né? Então nós nunca devemos desdenhar das pessoas, porque o que acontece? A sua realidade espiritual só vai ser descoberta quando você chegar no mundo espiritual. Aqui nós temos a máscara do corpo físico, de carne e osso, mas nós vamos saber realmente quem nós somos e as outras pessoas também quando nós chegarmos do lado de lá. Puxa, eu considerava tanto o Arnaldo e agora não consigo nem ver o braço, a perna, de tão escuro que né? Eu não gosto de passar da hora, não. Vamos lá. Outra comparação também, né, que nós vamos ter no mundo espiritual, que nós podemos comparar o perispírito, ao vapor, à água e ao gelo. Né? O espírito, nós quando chegamos no mundo espiritual, se somos um espírito de pouca evolução, nosso perispírito é como uma pedra de gelo. Se eu for encostar num espírito que tem essa vibração, é como eu batesse em gelo sólido. E esse espírito ele é tão denso que são aqueles espíritos que são capazes de nos beliscar, de nos dar um soco, de deslocar um objeto,
tamanho é o peso real do seu corpo espiritual. Um espírito mais elevado, que já atingiu um nível, o perispírito dele é fluido como a água. Eu só estou comparando não é que ele seja água, mas a qualidade, a característica da água. Então, é aquela pessoa que já atingiu um nível espiritual que ela pode moldar o seu corpo. Eu desencarno aqui com 98 anos. Mas eu pergunto a vocês, quem é que quer ter a aparência de 98 anos? Ninguém quer ter, né? Principalmente as mulheres. O espírito que já atingiu a densidade, vamos dizer assim, comparável da água, ele pode moldar o seu corpo para ter uma aparência mais nova. Né? Se ele tem uma doença, ele consegue remodelar o seu corpo para não ter aquela doença. Mas eu desencarnei aqui, perdi um braço. Se a minha mente fixar, fiquei 20 anos no mundo espiritual, no mundo material. Se eu fixar que eu não tenho braço, ó pessoal, eu não tenho braço, eu não posso abrir a porta que eu não tenho braço, eu não posso trabalhar que eu não tenho braço. Quando você chegar no mundo espiritual, você não vai ter braço. Mas a pessoa que pensa que, olha, meu braço está aqui, eu posso trabalhar, eu não vou abrir a porta com esse braço que eu não consigo, vou abrir com a boca. Quando você chegar no mundo espiritual, seu braço vai estar lá, né? Porque você mentalizou aquilo, não deixou ser um obstáculo. Então a pessoa que tem um perispírito água, né? Ela é capaz de remodelar da forma que ela quer. E num contexto mais elevado, tem o perispírito que nós poderíamos assemelhar ao vapor, né? A água, vamos dizer que eu quisesse passar água por debaixo da porta. Ela vai passar e vai empoçar. Mas o vapor não, o vapor vai passar por baixo da porta e vai subir. Ele não vai molhar a porta, né? Então os espíritos que já chegaram a ter, que têm esse nível de perispírito vaporoso, minha gente, esses espíritos ascendem às esferas mais elevadas, eles vão a qualquer lugar. Se eles quiserem se comunicar, o vapor ele pode se espalhar, eles podem se comunicar em locais diferentes, porque eles têm essa capacidade plástica do seu corpo espiritual de estar em vários locais ao mesmo tempo, de deslocar o seu perispírito dessa maneira, né? Então essa comparação não foi eu que criei, isso aí, né? Na natureza nada se cria, tudo se copia. É André Luiz que dá essa definição tanto de cor quanto de densidade do perispírito. Emmanuel, tem uma página aqui do Emmanuel, mas ela é um pouco comprida. Mas se vocês quiserem, Emmanuel tem uma página chamada O Perispírito, que é muito interessante da gente ler. Para a gente terminar, eu achei aqui uns versinhos, né? Sempre bom versinho, né? Do Cancioneiro Espírita. É uma música, eu não sabia que tinha música sobre perispírito, né? Até engraçado, né? Cantar perispírito, lá, né? Mas está lá no Cancioneiro Espírita, tem no YouTube. Eu vou ler, não vou cantar, né? O Márcio Baltar aí queria que eu cantasse, Márcio, mas eu não vou cantar, não. Perispírito. Paulo Jorge, boa noite. Do Cancioneiro Espírita. Perispírito, corpo fluídico. Não qual o livro da mensagem do Emmanuel? Só um minuto, por favor. Acho que, deixa eu ver a referência aqui. O livro é o livro Roteiro, tá bom? É um livro ótimo esse livro aqui. É o livro Roteiro do Emmanuel. A mensagem perispírito. Então vamos voltar aqui ao Cancioneiro Espírita, está no YouTube, música perispírito. Perispírito, corpo fluídico criado do fluido cósmico universal. Ô Márcio, que alimenta como ar, forma o nosso corpo material. O perispírito transmite as sensações que vêm do exterior. Vem do espírito a vontade de criar. O perispírito transmite e o corpo vai executar. É o modelo, a forma do nosso corpo.
onde a matéria vai se organizar. A lei onipotente se encontra no embrião. É regra inflexível na lei da evolução. É nosso guardião, obedece à lei do amor. É nossa memória, fiel computador, o perispírito. O pensamento indica a forma e a direção, e a vontade movimenta, dá impulso à ação. Nunca deixa o espírito só na evolução, mas nas diversas moradas muda só a vibração. Eu sei que sou espírito centelha de luz, inteligente, ativo, individual. O perispírito é meu corpo espiritual. Registra o que eu faço, essa é a verdade. Voltando aqui para a nossa leitura inicial de Paulo, né? Vamos ouvi-la que vamos ter um novo entendimento e depois eu vou fazer a prece. Boa noite, Célia. Agradecendo desde já aí a presença e a paciência de todos. Relendo Paulo aos Coríntios. É semeado em desonra o perispírito, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza o perispírito, porém ressuscita em poder. É semeado um corpo natural. O perispírito, contudo, ressuscita um corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, há também corpo espiritual, perispírito. Da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Esse último Adão é quando nós não precisarmos mais do corpo físico. Seremos o perispírito e espírito em mundos superiores. Vamos fazer a nossa oração para que às 9 horas a gente termine. Essa oração, minha gente, é o nosso passe. Que cada um aí possa mentalizar seus problemas físicos e espirituais e também daquelas pessoas que às vezes não querem assistir conosco, mas recebem através do nosso pensamento essas vibrações. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, fluidifica, Senhor, as águas daqueles que colocaram um copinho, uma garrafa, um jarro. E que nesse instante, Senhor, também todos possamos receber, através do mundo espiritual, aquele passe necessário para o nosso equilíbrio, para uma boa noite de sono, para o nosso despertamento, Senhor, para problemas que às vezes não temos uma solução, mas que no momento do desprendimento e do sono, vem, Senhor, o socorro necessário para resolvê-los. Abençoa a nossa doutrina, Allan Kardec, Jesus, André Luiz, Emmanuel, que trazem, Senhor, essas verdades consoladoras para o nosso coração e para a nossa vida. Em nome de Jesus, em nome de Deus, dos mentores do grupo da Fraternidade Oswaldo Cruz, encerramos a nossa transmissão, que assim seja. Um beijo a todos, uma boa noite de sono e que a gente possa se encontrar aqui numa outra oportunidade.